Seção 5ª. Das audiências das comissões permanentes. Artigo 55. Ao presidente da Câmara compete, dentro do prazo improrrogável de 03 dias a contar da data da leitura das proposituras em sessão ordinária, encaminhá-las, mediante cópias às comissões competentes para exararem seus pareceres. Parágrafo 1º. Recebido qualquer processo, o presidente da comissão designará relator, independente de reunião, podendo reservá-lo à sua própria consideração. Parágrafo 2º. O prazo para as comissões exararem pareceres, salvo disposição em contrário, será de 15 dias, em comum, a contar da data do recebimento da matéria pelo presidente da comissão, observado o disposto no parágrafo 4º ao artigo 56 desta resolução. Parágrafo 3º. O presidente da comissão terá o prazo improrrogável de 02 dias para designar o relator, a contar da data do recebimento do processo. Parágrafo 4º. O relator designado terá o prazo de 7 dias para apresentação de parecer. Parágrafo 5º. Fim do prazo, sem que o parecer seja apresentado, o presidente da comissão avocará o processo e emitirá o parecer. Parágrafo 6º. Quando se tratar de projetos de lei de iniciativa do prefeito, em que tenha sido solicitada urgência, observar-se-á o seguinte. Alínea A. O prazo para as comissões exararem pareceres será de 10 dias, em comum, a contar da data do recebimento da matéria pelo presidente da comissão, observado o disposto no parágrafo 4º ao artigo 56 desta resolução. Alínea B. O presidente da comissão terá o prazo de 24 horas para designar relator, a contar da data do seu recebimento. Alínea C. O relator designado terá o prazo de 03 dias para apresentar parecer, fim do qual, sem que ele tenha sido apresentado, o presidente avocará o processo e emitirá o parecer. Parágrafo 7º. Transcorrido o prazo para parecer sem manifestação da comissão designada, ou de seu presidente, o processo poderá ser incluído em pauta da ordem do dia para apreciação do plenário independentemente de parecer, sem prejuízo à possibilidade de posterior juntada do parecer. Parágrafo 8º. Quando forem apresentados substitutivos, emendas e subemendas, observado o disposto no artigo 173 deste regimento, serão encaminhados às comissões competentes para exararem seus pareceres, salvo se houver pedido de dispensa devidamente justificado, aprovado pelo plenário. Parágrafo 9º. Quando concedido o regime de tramitação de urgência especial, as comissões observarão as regras previstas no artigo 141 deste regimento. Artigo 56. Quando qualquer proposição for distribuída a mais de uma comissão, cada qual dará seu parecer separadamente. Parágrafo 1º. Quando um vereador pretender que uma comissão se manifeste sobre determinada matéria, requerê-lo-á acento agudo por escrito, indicando, obrigatória e precisamente, a questão a ser apreciada, sendo o requerimento submetido à votação do plenário. Parágrafo 2º. Para o caso previsto no parágrafo 1º deste artigo, o pronunciamento da comissão versará exclusivamente sobre a questão formulada. Parágrafo 3º. Por entendimento entre os respectivos presidentes, duas ou mais comissões poderão apreciar matéria conjuntamente, respeitado o disposto no artigo 51 deste regimento. Parágrafo 4º. Quando a proposição for distribuída à Comissão de Justiça e Redação em conjunto com outra comissão, o prazo para pronunciamento das demais comissões somente se iniciará após o encerramento do prazo, ou do pronunciamento da Comissão de Justiça e Redação, sobrestando ainda a apreciação das demais comissões na hipótese do parágrafo 6º do artigo 59 deste regimento. Artigo 57. É vedado a qualquer comissão manifestar-se. Inciso 1º. Sobre constitucionalidade ou legalidade da proposição, em contrário ao parecer da Comissão de Justiça e Redação.
Inciso 2º. Sobre a conveniência, ou a oportunidade de despesas, em oposição ao parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Inciso 3º. Sobre o que não for de sua atribuição específica, ao apreciar as proposições submetidas a seu exame.